Boa noite, bem-vindos ao programa A Política de Tudo. É uma honra estar com vocês em mais uma noite de terça-feira através da TV Cultura do Distrito Federal. Lembre que é possível acompanhar o programa também pelos nossos canais digitais que aparecem agora na sua tela. Bom, na semana passada discutimos os riscos da exploração de crianças e adolescentes na internet. Algumas horas depois da exibição do nosso programa, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia a proteção desses jovens no ambiente digital. Quero mais uma vez cumprimentar a casa por esse brilhante momento de união e de defesa de uma pauta muito importante para o nosso país. Não tenho dúvida que as nossas crianças, os nossos adolescentes irão reconhecer o trabalho do Parlamento brasileiro em buscar um ambiente seguro hoje nas nossas redes sociais, no ambiente digital. É um momento de muita alegria e de conquista dessa casa. Esse texto já havia sido aprovado no Senado, mas como sofreu alterações, retornou ao Senado para uma nova votação. O tema de hoje é a expectativa em torno do julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pela suposta tentativa de golpe de Estado. Obviamente, não gostaria de ser condenado, até porque eu entendo que nada que estou sendo acusado procede. E eu peço a Deus que ilumine todos os senhores para o bem do nosso país. As sessões que podem levar à condenação de Jair Bolsonaro estão marcadas para começar na próxima terça-feira, dia 2 de setembro, no Supremo Tribunal Federal. Esse é considerado um dos julgamentos mais relevantes da história recente do país, com impactos jurídicos, políticos e institucionais. Além de Bolsonaro, outros 7 réus estarão nos bancos dos acusados. São eles: Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e hoje deputado federal; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Augusto Heleno, general da Reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Walter Braga Neto, general e ex-ministro que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Os 8 réus respondem pelos seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. No caso de Alexandre Ramagem, por ser parlamentar, houve a suspensão das 2 últimas acusações por causa da prerrogativa de foro prevista na Constituição. Para a Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o principal articulador de uma tentativa de golpe de Estado, tendo conhecimento pleno das ações planejadas por seus aliados. Segundo a denúncia apresentada pelo procurador-geral Paulo Gonet, Bolsonaro teria dado aval a seus aliados para aplicarem estratégias que visavam desacreditar o processo eleitoral e criar um ambiente favorável à ruptura institucional. Foram então postos em prática planos articulados para a manutenção, a todo custo, do poder do então presidente da República. Para criar condições favoráveis ao seu propósito, o grupo registrou a ideia de, aspas, estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações, fecham-se aspas, e de replicar essa narrativa, entre aspas, novamente e constantemente, a fim de minar a credibilidade do provável resultado eleitoral desfavorável.
Bolsonaro e os outros 7 réus alegam inocência e pedem a absolvição de todas as acusações. A defesa, por sua vez, liderada pelos criminalistas Celso Vilardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, classificou a denúncia como absurda e fruto de um golpe imaginado. Para facilitar a condução do processo, os acusados foram divididos em 4 núcleos. O chamado núcleo crucial, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, será o primeiro a ser julgado. O processo ficará a cargo da primeira turma do STF, composta por 5 dos 11 ministros. O relator Alexandre de Moraes, o presidente da turma Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. A sessão seguirá o seguinte roteiro. Primeiro, acontecerá a abertura feita pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da turma. Em seguida, haverá uma leitura do relatório por Alexandre de Moraes, com um resumo das acusações, alegações da defesa e etapas do processo. Depois, acontecerão as sustentações orais do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e dos advogados dos réus. Cada um terá até 1 hora para suas considerações. Após esses discursos, os ministros votam na seguinte ordem: Moraes vota primeiro, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, Cristiano Zanin. A decisão será tomada pela maioria. 3 votos bastam para condenação ou absolvição. É importante ressaltar que, mesmo em caso de condenação, as prisões não serão automáticas, elas só poderão ocorrer após o julgamento de eventuais recursos. Além disso, existe a possibilidade de um pedido de vista, o que suspenderia o processo por até 90 dias. Esse julgamento é acompanhado com atenção por todo o país, pois poderá influenciar diretamente o cenário eleitoral de 2026. Atualmente, Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa prisão está ligada a outro inquérito que investiga uma suposta tentativa de obstrução de justiça. Nesse processo, ele e o filho Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, são acusados de tentar influenciar aliados e manipular documentos para dificultar as apurações sobre a suposta trama golpista. Nos próximos blocos, entrevistaremos os advogados Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, e André Marcília. Eles analisarão os impactos jurídicos, institucionais e políticos desse julgamento histórico. Até já! Sejam bem-vindos de volta ao programa A Política de Tudo. Neste bloco, conversaremos com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, sobre a expectativa em torno do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para a próxima semana. Cacai, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uma alegria para mim, acho que é uma responsabilidade também do advogado fazer comentários, até para as pessoas entenderem exatamente o que significa um julgamento dessa envergadura. Bom, para a Procuradoria-Geral da República, Jair Bolsonaro teria desempenhado o papel de principal articulador de uma tentativa de golpe de Estado. Dada essa imputação, coloca-se uma indagação acerca da possível condenação do ex-presidente. Na sua avaliação, Jair Bolsonaro será condenado e quais seriam as consequências dessa condenação para a nossa democracia? Olha, eu acho que inexoravelmente ele será condenado. Nós não podemos esquecer que já tem mais de 600 pessoas que responderam pelos mesmos fatos. Então a materialidade ela é indiscutível. Quando do recebimento da denúncia, me chamou muita atenção que os 8 advogados, esse é o núcleo crucial, é o primeiro núcleo, das pessoas que eram os líderes dessa tentativa de golpe. Os 8 advogados ninguém negou.
o fato do crime. Ninguém negou o crime, apenas tentaram partir para a autoria e tal. Então eu acho que a condenação ela é, sem dúvida nenhuma, inexorável. A prova é muito abundante, tem prova testemunhal, tem prova de documental, tem busca e apreensão que foi feita com prova. Tem confissões, por exemplo, me questionava às vezes na rua, até mesmo em programa de debate, dizia, mas você acha que teve mesmo um plano, esse punhal verde, para matar o presidente, o vice-presidente, o ministro Alexandre? Por incrível que pareça, um general importante do governo Bolsonaro foi lá e confessou que ele que fez o plano. Então, assim, a prova é absolutamente tranquila, vai haver condenação. E, é claro, vão ser penas altíssimas, porque as pessoas que participaram do julgamento, da tentativa de golpe, elas pegaram 12 anos, 15 anos. Por quê? São 5 crimes imputados. O Supremo Tribunal tinha 2 opções, ou ele absolvia ou ele condenava. Tinha que condenar, é óbvio que a prova é clara. E aí você soma as penas mínimas, dá 12, 13, 14 anos, que é uma pena muito alta. Do Jair Bolsonaro, especialmente, que é o líder da organização armada miliciana, e mais 4 crimes, provavelmente ele deve pegar algo em torno de 32 anos de cadeia. E a atuação do Supremo Tribunal Federal vem sendo criticada por políticos do Partido Liberal e aliados que alegam que o ex-presidente é vítima de perseguição e abusos. Como você avalia a forma como a Suprema Corte vem conduzindo esse processo? O Supremo Tribunal é, sem sombra de dúvida, o guardião da democracia no Brasil. Nós temos a Constituição a cumprir e as leis processuais penais, e está sendo feito tudo dentro da mais absoluta ampla defesa, devido processo legal. O problema todo é que os bolsonaristas, eles têm a obrigação, na cabeça deles, de fazer um embate público político. Nós estamos tratando de um processo criminal. O Bolsonaro vai para a papuda quando terminar o julgamento. 30 anos, o resto da vida. A não ser que ele consiga domiciliar, que é uma questão, é uma outra discussão. Não há como negar que houve uma tentativa de golpe. Nós temos 900, na época foram 1.000 presos. Tem 600 e tantos que estão condenados. Há confissões muito claras. O Mauro Cid fez uma delação premiada. Há generais que fizeram testemunhas fortíssimas. E é muito interessante notar que em dezembro do ano passado, num debate, as pessoas bolsonaristas falavam assim, se encostarem um dedo no general, o Brasil para. Ora, o general Braga Neto está preso desde dezembro, ninguém nem lembra que ele está preso. Depois fala, se encostarem um dedo no Bolsonaro, vai parar o país. Ele está preso, ele está em prisão domiciliar. Até no primeiro dia teve algum movimento, daqui eu vejo a ponte onde se vai para a casa dele. No segundo dia não tinha ninguém mais na rua. A vida é assim, o Bolsonaro está fadado ao ostracismo político, pessoal, porque ele é de baixíssimo nível intelectual, ele é um indigente intelectual. Ele tem seguidores por uma questão de que a extrema-direita no mundo inteiro está crescendo e vem nos Estados Unidos. Ele é um Trump piorado. Então, assim, as provas são abundantes, o processo correu dentro da mais absoluta legalidade. O ministro Alexandre, ele colocou uma questão interessante. Ele tomou 150 e tantas decisões monocráticas. Todas ele submeteu ao colegiado e todas foram aprovadas por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, teve um determinado advogado, faz parte, o advogado tem que criar suas teses, ainda mais num caso como esse, que sabe que vai perder. Que falou, mas eu não tive acesso aos documentos. O ministro Alexandre mostrou, no dia tal, acesso às páginas tais e tais e tais. Então o processo corre dentro da mais absoluta legalidade, com respeito ao devido processo legal. O que é importante notar é que agora as reclamações são assim, mas o processo está andando rápido. Se tivesse atrasado, todo mundo estava reclamando que está atrasado. Mas por que o processo está andando rápido? Um dos motivos é bom que você vá à lei e vá à jurisprudência. Quando no processo você tem uma pessoa presa, esse processo tem que ter preferência. Você tem dispositivo legal e você tem jurisprudência quanto a isso. Nós temos um general que está preso desde antes de começar o processo. A denúncia foi de fevereiro. Em fevereiro, quando saiu a denúncia, eu disse, esse processo estará apto a ser julgado em setembro, porque eu conheço como é que funciona o Supremo Tribunal. Eu me lembro que meus colegas falavam, não, esse é processo para durar 2, 3 anos, não tem por que durar 2, 3 anos. Então eu penso que o processo corre na mais absoluta, é normal que os advogados levantem essas teses. Mas, assim como eu previ lá em fevereiro, eu acho que esse processo terminará o julgamento em setembro,
Depois do julgamento, você fatalmente vai ter um embargo de declaração. O embargo de declaração ele não muda o julgamento em regra. Ele é para esclarecer alguma obscuridade, contradição ou omissão. Esses embargos podem ser julgados em 3, 4 dias, na primeira sessão. E o Supremo tem entendido, desde o julgamento do senador Luiz Estevam, o Supremo tem entendido que os segundos embargos de declaração, a não ser que tenha realmente um fato novo, que chame muita atenção, eles são considerados procrastinatórios e o trânsito é julgado em antecipado com a prisão de quem está condenado. Isso é que deve acontecer nesse processo. Cacai, nós sabemos que você atua há bastante tempo e tem presença marcante no Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte vem sendo alvo de críticas nos últimos anos também por supostamente interferir, sobretudo no poder legislativo. Como você avalia essas críticas? A primeira coisa que nós temos que saber, nós que eu digo cidadão como um todo, não é só advogado, não. O Supremo Tribunal, o Poder Judiciário é um poder inerte. Ele só age se provocado. Toda questão que acontece dentro do Congresso Nacional e o Supremo vai se manifestar sobre ela, é porque ele foi acionado pelo Congresso Nacional, por um dos membros, por um partido. Então, isso é uma contradição enorme. O Poder Judiciário, repito, ele é inerte, só age com provocação. Se provocado, ele tem a obrigação de agir. Então, assim, você tem partido político que quer discutir tal cláusula, bate no Supremo Tribunal Federal. Claro, a última palavra é do Supremo. Então, eu sinceramente acho essa crítica completamente injusta ao Supremo. O Supremo Tribunal, ele não pode chegar numa quarta-feira, dia de plenário, se reunir e falar: vamos abrir um processo aqui contra deputado tal, contra o ex-presidente, contra um presidente. Não pode. Ele só age se provocado por quem tem legitimidade constitucional para isso. No caso do direito penal, apenas o Procurador-Geral da República. Atualmente, Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Vale ressaltar que isso é referente a um outro processo que trata de uma possível obstrução de justiça junto ao filho Eduardo Bolsonaro. Você concorda com essa prisão domiciliar? Ela pode interferir de alguma forma nesse processo da suposta trama golpista? Para ser sincero, esse caso era um caso típico de prisão preventiva. Como você bem disse, ele está preso num inquérito que investiga obstrução de justiça, atentado violento contra a democracia, e o principal investigado é o filho Eduardo Bolsonaro, que só não está preso porque está nos Estados Unidos, vai ser preso. E outras pessoas também estão sendo investigadas. O Bolsonaro, na minha visão, ele deliberadamente descumpriu, e hoje está mais que é comprovado, descumpriu algumas cautelares. Penso que, por incrível que possa parecer, para forçar uma prisão, para criar um fato novo. O Alexandre foi moderado. O ministro Alexandre, que tinha motivos tranquilos técnicos para poder fazer uma prisão preventiva, mandado para Papuda, o que ele fez? Ele fez uma prisão que já é grave, uma prisão domiciliar, de qualquer maneira é uma prisão. Mas talvez até pensando no não tumulto, tanto é que no despacho primeiro dele ele fala: houve o descumprimento da cautelar, mas como foi a primeira vez, e ele continuou descumprindo. Porque você não tem saída. O Poder Judiciário, se ele não se faz respeitar e respeitar as suas decisões, ele está desmoralizado. E a desmoralização faz parte do trabalho do Bolsonaro, dos bolsonaristas da extrema-direita, para tentar, aí sim, voltar uma estratégia golpista. Eu acho que a prisão cautelar, neste caso, ela não foi a mais grave. Talvez o ministro Alexandre não tenha querido tensionar demais, mas era caso de prisão preventiva, assim como é caso. O Eduardo Bolsonaro vai ser preso. É uma questão de tempo. Talvez nesse momento agora, como ele está nos Estados Unidos, nós temos o precedente do Alan dos Santos, que está com prisão há 2 anos e não conseguiu extradição, embora seja diferente, porque lá eles alegam que não tem o mesmo crime nos Estados Unidos, que é liberdade de expressão. Aqui não. Aqui existe o crime, tranquilamente, que é o mesmo crime que é a tentativa de golpe. Então, acho que a prisão foi em boa hora, até para acabar um pouco com esses arroubos de tentar desmoralizar o Supremo e o Poder Judiciário. E essa prisão, ela interfere de alguma forma no outro julgamento da suposta trama golpista? Nada, não interfere em absolutamente nada. O processo da tentativa de golpe é que
a denúncia veio em 26 de fevereiro, ele está absolutamente instruído, ele está em fase de julgamento. Já foi pedido o dia, que vai ser dia 2, vai começar, tem 5 sessões marcadas até o dia 12. Então, assim, agora é a discussão dos votos que serão feitos. Não tem mais do que isso, não tem nada que possa interferir. Ele interfere, essa prisão interfere no andamento do inquérito que está o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro. Porque esse inquérito já está concluído, esse outro inquérito. E está com o doutor Procurador-Geral da República para saber se pede mais providência ou se denuncia. E participará desse julgamento somente a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, formada por 5 dos 11 ministros. Na sua avaliação, essa configuração reduzida garante a mesma legitimidade e segurança jurídica do julgamento pelo Pleno, ou seja, pelos 11 ministros? Você concorda com essa configuração? Bem, eu preferia que o regimento fizesse uma previsão de que todo processo criminal fosse no Pleno. Isso seria o ideal. Todo processo criminal no Pleno, nenhum processo criminal virtual. Hoje em dia tem julgamentos virtuais, que o advogado nem vai para a tribuna falar. Eu preferia que não fosse assim. Só que, em 2023, houve uma mudança regimental. O regimento tem força de lei, que diz que processos criminais como esse serão julgados pela turma. Então, é absolutamente legítimo, já tem dezenas de pessoas presas, condenadas pela primeira turma. É interessante notar que os primeiros que foram denunciados antes da mudança do regimento, foram julgados pelo plenário, que é também absolutamente normal. O Supremo Tribunal é um poder que se faz representar pelo ministro, quando um ministro decide, está decidindo em nome do Supremo. Pela turma, com a competência específica prevista no regimento, e pelo Pleno. Desde 2023, os processos que iniciaram depois têm como competência as turmas. E é absolutamente legal, constitucional, não há absolutamente nada de irregular, nada foi dirigido para isso. O regimento determinou assim e sempre tem sido assim. Há pressão para que seja pautada uma anistia no Congresso Nacional. Qual é a legalidade dessa anistia? E quais seriam os efeitos práticos se essa anistia fosse aprovada após uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? É interessante que, talvez seja o único caso que eu já vi, até outro dia o ministro Barroso, presidente do Supremo, fez uma observação sobre isso, que eles querem anistia antes da condenação. Todos eles sabem que o Bolsonaro é corrupto, que o Bolsonaro tentou o golpe, que o Bolsonaro cometeu diversos crimes. Eu falo que o Bolsonaro é um serial killer. Porque eu não conheço na história de você fazer uma anistia antes de ter condenação. Agora, o ministro Celso de Mello, ex-presidente do Supremo, ele faz um artigo muito interessante, técnico, ele é um ministro absolutamente brilhante, onde ele demonstra com muita clareza que a anistia não cabe para esse caso. O Congresso Nacional não pode conceder anistia para quem atentou contra a Constituição, para quem atentou contra a democracia. É muito interessante, quando eu fiz a DC 43, a presunção de inocência, que foi aquele caso julgado pelo Pleno, até que originou a liberdade do Lula, a DC 43, junto com mais 2 outras, eu disse da tribuna do Supremo, dos cuidados que o Supremo tinha que ter, porque o Supremo Tribunal podia muito, mas não podia tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa é uma regra. Nenhum poder pode tudo. Então, nem o Congresso Nacional pode tudo. Existem cláusulas que o Congresso Nacional não tem como aplicar. Essa anistia, se vier, nós vamos ter um problema. Primeiro, eu acho que não virá. Assim que o Bolsonaro for preso, essas viúvas do Bolsonaro, várias vão sumir. Você acha assim, Tarcísio, ele quer que o Bolsonaro seja preso, que se o Bolsonaro estivesse solto e elegível, ele não seria candidato à presidência. Isso é um jogo político, isso não é um jogo jurídico. Eu já advoguei para 4 presidentes da República, mais de 100 governadores. Eu sei como é que funciona um pouco esse jogo. Então, assim, se passasse, não passará, no meu ponto de vista, nós teríamos um impasse, porque isso iria ao Supremo Tribunal, claro, é o que você fala. O Supremo não se manifesta sobre tudo, os partidos iriam questionar essa anistia no Supremo. E, ao questionar, o Supremo ia dizer, não pode ter. Isso não é possível, nem o Congresso Nacional fazer. Por causa disso, nenhum poder pode tudo. Você tem que ter contenções para que você viva no Estado democrático de direito. E existe a possibilidade, nesse julgamento que começa no dia 2 de setembro, de algum dos ministros pedir vista. Como você avalia essa chance e quais seriam os impactos disso?
para o país, para o Supremo Tribunal, para o Poder Judiciário, é muito bom que esse processo termine no máximo dia 12. E a outra coisa é que, pelo que eu conheço de processo, há uma absoluta desnecessidade do pedido de vista. Porque esse processo, a instrução se dá desde o início de forma muito clara. Por exemplo, o ministro Fux. O ministro Fux participou de interrogatórios, era um direito dele e ele fez muito bem em fazer isso. Ele fez pergunta, acompanhou sessão. Ademais, foi anunciado que os votos do ministro e todo o processo, que hoje em dia é tudo eletrônico. Quando eu comecei a advogar, você pegava um processo, você ia para o gabinete do ministro, ficava 3 dias dentro do gabinete, porque era físico, você tinha que estudar 40 mil páginas. Aí justificava o pedido de vista, que às vezes você levava uma questão para a tribuna e o ministro falava, eu não tinha visto isso não, e pedia vista. Hoje é tudo na mesma hora, tudo online. Quer dizer, todos os 5 ministros já tiveram acesso a tudo que tem no processo. E a estrutura dos gabinetes dos ministros hoje é uma estrutura gigantesca. São vários assessores, ministros auxiliares, juízes auxiliares e tal. Bem, e o ministro Alexandre, hoje em dia é regra também, ele vai distribuir o voto dele antes. Então, assim, como é que vai se dar? No primeiro dia, dia 2, sustentações orais. É possível que, se dispensar o relatório, que dia 2 possa se ouvir todos os advogados e o Ministério Público, que fala primeiro. No dia 3, o ministro Alexandre começa a dar o voto dele, e deve terminar naquele dia. Isso é uma reivindicação que eu faço como advogado, mas não adianta. O ministro também devia ter prazo. Mas quem tem prazo é só advogado, quem tem tempo é só advogado. O ministro não tem sentido o ministro fazer um voto de 10 horas, 12 horas, entendeu? Você pode escrever 1000 páginas, mas vai lá e faz um resumo de 1 hora, de 2 horas. É bom para o processo, é bom para o país, é bom para tudo. Mas você tem a questão da vaidade, né? Isso vai ter transmitido pelo Brasil inteiro e tal. Mas assim, dia 3 pode terminar o voto do ministro Alexandre. Aí você para e vem dia 7 de setembro. O país vai estar tumultuado por aí. Então, eu acho que é muito positivo se não tiver vista. Cacai, muito obrigada por compartilhar a sua análise sobre esse julgamento histórico. Olha, é uma certa apreensão sempre que tem um julgamento importante desde o Supremo, e esse seguramente é um dos mais importantes da história do Supremo. Principalmente porque esse julgamento envolve, no meu ponto de vista, a manutenção do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, nós temos que terminar logo esse julgamento, transitar em julgado, foram dadas todas as garantias aos réus, os que forem condenados vão cumprir pena. E não é pena em estabelecimento especial, não. Depois que transita em julgado é Papuda, Bangu, porque isso faz bem para o país. Talvez até esse povo da extrema-direita que sempre criticou nós que defendíamos melhores condições dos presídios, talvez até levantem uma outra pauta, que é a pauta da necessidade de melhorar os presídios brasileiros. E a você, muito obrigada por sua audiência e até a próxima. Sejam bem-vindos ao terceiro e último bloco do programa A Política de Tudo. Esse é um espaço para discutirmos diferentes temas ligados às dinâmicas de poder, regras e relações que estruturam a nossa sociedade. Neste bloco, entrevistaremos o advogado constitucionalista André Marcília, que também comentará as expectativas sobre o julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Vale destacar, caro espectador, que os convidados foram escolhidos não apenas pela competência, mas também por apresentarem pontos de vista divergentes. A ideia é oferecer diferentes perspectivas para que você possa refletir e formar sua própria opinião. André, muito obrigada pela sua disponibilidade em analisar esse julgamento sem precedentes na história do Brasil. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Para a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro foi o principal articulador de uma tentativa de golpe de Estado. Na sua avaliação, André, quais são as chances de Jair Bolsonaro ser condenado? Olha, eu tenho avaliado esse caso como um caso político, né? Eu não vejo nada que nesse processo todo, nessa denúncia, pudesse levar essas pessoas, não apenas o Bolsonaro, mas, vamos dizer assim, o núcleo duro que gira em torno do Bolsonaro a uma imputação como de golpe de Estado ou qualquer coisa do gênero. E como um processo político ele se diferencia de um processo jurídico justamente pelo fato de que a condenação é o primeiro passo de
um processo político e depois aquela condenação vai sendo justificada com os fatos que são possíveis. Então, eu espero que haja, acredito que vai haver uma condenação, mas não por haver uma culpa, ou não por eles terem cometido aquele crime, mas sim porque acredito que nós temos hoje tanto a PGR quanto a STF empenhados em retirar o Bolsonaro e o bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem nas eleições de 26. André, então, qual seria o impacto dessa condenação para as instituições e para a democracia brasileira? Bom, eu acredito que seja muito ruim uma condenação do Bolsonaro, né, e mesmo desse núcleo bolsonarista, ele impacta negativamente na percepção que nós temos todos das autoridades públicas, porque é um ex-presidente sendo preso ou sendo condenado, mas, sobretudo, e a meu ver, justamente por achar que eu entender que se trate de um processo político, eu acho que é um impacto muito ruim na Suprema Corte, na percepção das pessoas a respeito da credibilidade da Suprema Corte. A Suprema Corte se tornou um ator político relevante, hoje em dia, não mais um árbitro imparcial. E isso é que me parece ser o pior de tudo. O Bolsonaro, o bolsonarismo estando fora do tabuleiro político do ano que vem, não termina a polarização, não resolve a questão que tanto preocupa as pessoas a respeito da polarização. Ao contrário, faz com que nós tenhamos um ator que é o judiciário intervindo no processo eleitoral, político do país de forma direta. Isso é muito ruim. Esse me parece ser o maior dano para o Estado, de alguma forma, para a solidez das instituições, o judiciário ter saído desse papel de árbitro distante para um ator político próximo. André, eu gostaria de voltar na primeira pergunta e que você explicasse de forma técnica por que, na sua avaliação, então, não houve o golpe de Estado e os outros crimes que o presidente Bolsonaro e os outros réus estão sendo acusados. Perfeito. Veja só, quais são as imputações que o Bolsonaro feitas ao Bolsonaro pela PGR? Eles disseram ou a PGR disse que o Bolsonaro enfraqueceu o Estado, que o Bolsonaro fragilizou as instituições a partir de lives, a partir de postagens questionando o sistema eleitoral e a partir de reuniões. Inclusive, a PGR chega a dizer que o Bolsonaro presidiu as reuniões. Claro, ele era o presidente da República, ele precisava presidir de fato todas as reuniões. Então, a gente está no terreno aqui da liberdade de expressão. Se uma pessoa faz lives, não importa o conteúdo, se uma pessoa faz postagens e se uma pessoa faz reuniões, a gente está, portanto, de alguma forma criminalizando a manifestação, o debate, a crítica e assim por diante. Isso tudo foi entendido pela PGR como uma maneira de fragilizar o Estado para que o 8 de janeiro pudesse ser, digamos assim, o ato executório do golpe. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que um presidente da República, ele não apenas possa, como ele deva questionar o sistema eleitoral, as pessoas, as instituições, é direito de todos nós, e acho até mesmo que dever das autoridades públicas zelarem pelas instituições questionando-as. A gente não pode criminalizar o questionamento e me parece que é isso que está sendo feito. Nós estamos aqui no terreno de acreditar que é possível, dentro do país, dar um golpe de Estado pela palavra. Né? Nós também tivemos a PGR encontrando uma minuta que passou a ser chamada de minuta do golpe e que nada mais era do que uma minuta da decretação de um estado de sítio ou de defesa, que é um instituto constitucional. Então havia uma minuta, essa minuta era de um instituto legítimo da nossa Constituição e isso foi tratado como um golpe. Como é que você dá um golpe usando o instituto da própria Constituição? Como é que você dá um golpe usando um instituto que precisa inclusive de autorização do Congresso para que o estado de sítio ou de defesa seja posto em prática, seja eficaz. Então não tem como dar um golpe de Estado com o Instituto Constitucional, um golpe de Estado com autorização do Congresso e um golpe de Estado por meio da palavra, do uso da palavra. Tudo isso me parece, portanto, uma conjectura completamente irrealizável
para a gravidade das imputações que estão sendo feitas. Vale, por fim, lembrar que golpe de Estado, abolição do Estado, todos esses crimes, eles pressupõem violência, eles são equiparáveis a crimes de guerra. E a gente não pode considerar que a palavra seja capaz de fazer isso. Esse julgamento, André, está restrito à primeira turma do STF, formada por apenas 5 dos 11 ministros. Essa configuração reduzida garante a mesma legitimidade e segurança jurídica de um julgamento pelo plenário completo? Acredito que não. Veja, a gente precisa entender que se os 11 ministros, se nós temos um colegiado de 11 ministros, e assim quis que fosse feito pela Constituição, e esses 11 ministros não vão julgar um golpe de Estado, então quando que esses 11 ministros devem se reunir? O que pode ser mais importante do que julgar um golpe de Estado, né? Então parece que nós estamos reduzindo esses 11 a 5 por um mero capricho. Não faz, a mim, nenhum sentido do ponto de vista constitucional que seja feito pela primeira turma o julgamento. Isso se dá por conta de regimento interno, de uma jurisprudência do STF. Eles chegaram a alegar que os 11 reunidos, o julgamento duraria muito tempo. Poxa, mas se a gente vai julgar um golpe de Estado dado, ou supostamente dado por um ex-presidente, eu acho que o tempo é algo que precisa entrar nessa conta. Eu acho que a gente não pode julgar apressadamente ou simplesmente colocar na mão de 5 algo que é de tal relevância. E tem ainda um ponto suplementar à legitimidade dessa primeira turma, que é o fato de que 3 ministros desses 5 estão sendo postos sob suspeição. A suspeição é um instituto importante da nossa Constituição e da nossa legislação que impede julgamentos de exceção. Ou seja, se o juiz tem interesse na causa, se o juiz ele tem inimizade com uma das partes, ele não pode julgar. Ele precisa estar afastado, ele precisa ser isento. E a gente tem aqui, nesses 5 julgadores, o ministro Moraes, que a PGR diz, né, uma das imputações é de que haveria um crime contra a vida do ministro Moraes. Como é que você pode julgar um caso que supostamente as pessoas estavam atentando contra a sua vida e ao mesmo tempo ter isenção ou afastamento? Não dá. Também há o ministro Zanin, que chegou a ser também advogado do Lula e, portanto, nesse sentido, adversário do Bolsonaro, e o ministro Dino, que inclusive tem processos contra o Bolsonaro. E o ministro Dino, vale dizer, era ministro da Justiça quando tudo isso aconteceu. Então são pessoas que não estão afastadas, são juízes que não estão afastados do fato suficientemente. Portanto, além de nós não termos os 11, que deveria ser algo para esse julgamento imprescindível, nós ainda temos, dentre esses 5 da primeira turma, 3 que estão postos sob suspeição. Isso me parece, portanto, machucar bastante a legitimidade da primeira turma para esse julgamento. André, você concorda com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que foi decretada por descumprimento de medidas cautelares e vinculada ao inquérito de obstrução de justiça que envolve o filho dele, Eduardo? E na sua avaliação, essa medida pode enfraquecer ou interferir no processo sobre a suposta tentativa de golpe? Olha, eu discordo pelo seguinte, a obstrução, a gente está chamando de obstrução e coação o que exatamente? Então nós temos nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro, enfim, e outras figuras mais, denunciando violações que eles entendem serem violações a direitos humanos. Ou seja, eles estão ali denunciando aquilo que eles acreditam que houve de ilegalidade em relação a esse caso, mas não apenas em relação a esse caso. Vale lembrar que, inclusive, sanções, por exemplo, como a da Magnitsky e outras mais, estão ocorrendo dentro do Brasil, não apenas por conta do Bolsonaro, mas o Bolsonaro é símbolo disso, mas ele é consequência disso. Nós temos desde 2019 isso acontecendo no Brasil. Eu, inclusive, fui o primeiro advogado desses inquéritos todos, quando a revista Cruzoé, em 2019, foi censurada pelo próprio STF. E tudo aquilo que hoje se reclama, a advocacia reclama, as partes reclamam de não ter acesso aos autos, enfim, e todas as restrições sofridas pelas partes, tudo isso já acontecia lá.
Eu também denunciei à época, quando o meu cliente estava passando por essas restrições. Eu estava obstruindo a justiça, eu estava coagindo. Se eu vou à OEA reclamar, como fiz, isso seria uma obstrução. Se eu vou à ONU reclamar, é uma obstrução. Se você leva um caso ao Tribunal Penal Internacional, isso é uma obstrução. Poxa, é isso que eles estão fazendo. Levar aquilo que eles entendem que são ilegalidades a um governo estrangeiro ou a entidades e órgãos estrangeiros e pedir ajuda. Isso é normal. Isso é feito diariamente por jornalistas, por advogados, por políticos, faz parte do jogo democrático a gente denunciar ilegalidades. A gente não tem que aguardar as ilegalidades acabarem para poder denunciá-las. A gente não tem que esperar o processo acabar, porque senão vai haver uma obstrução, uma coação. A gente denuncia na hora que a gente reconhece que existam essas ilegalidades. Portanto, nem acho que o Eduardo faz obstrução e nem acho que o Bolsonaro, ao conversar com o filho, está também obstruindo, coagindo quem quer que seja. Vale dizer que esses últimos áudios revelados até no relatório da Polícia Federal nessa semana mostra o relatório que não havia sequer uma organização entre eles. Então você tinha Eduardo, Jair e até o pastor Malafaia discutindo entre eles, não concordando com diversas coisas. Como é que isso pode ser entendido como uma organização para obstruir qualquer coisa do gênero? Então, me parece que a ideia de que há uma obstrução é errada e a prisão domiciliar do Bolsonaro está sendo imposta de tal maneira que ele não pode existir. Então, ele não pode falar com ninguém, ele não pode dar entrevista, ele não pode fazer manifestações públicas. O que ele pode? Então, é uma prisão sem as grades. De resto, ele está impedido de tudo. E isso também é muito complicado, porque há uma imensa, inclusive, subjetividade nessas restrições que faz com que a gente sequer saiba se ele descumpriu ou não descumpriu, porque sabe-se lá o que é para cumprir. Inclusive, o ministro Moraes também tem imposto decisões, restrições das suas decisões muito subjetivas. E a subjetividade é um dos grandes problemas para você conseguir cumprir uma cautelar. André, há uma pressão para que o Congresso discuta uma anistia. Qual é a legalidade dessa anistia e como ela poderia afetar o caso do Jair Bolsonaro se ela for aprovada depois de uma condenação do ex-presidente da República? Olha, a anistia, ela não é exatamente um processo jurídico, é um processo muito mais político do que jurídico. Então, a legitimidade é do Congresso entender que houve ali a necessidade, que houve politização do judiciário, que houve, enfim, ações que merecem algum tipo de perdão, e isso é algo que, entendo eu, o judiciário não deveria se meter, nem impedir o debate e menos ainda e depois, supostamente, vamos dizer assim, ameaçar o Congresso de julgar aquilo inconstitucional. Isso não cabe ao judiciário, é totalmente errado. Vamos nos lembrar que a anistia, por exemplo, no Brasil, quando aconteceu em 79, a anistia anterior, ela foi pessoas que foram anistiadas, enfim, tinham cometido crimes de homicídio, sequestro, enfim, em momento algum se entendeu se aquilo deveria ser pertinente ou não do STF à época, macular a decisão que o Congresso tinha tomado. Então, há uma soberania, vamos dizer assim, do Congresso na decisão sobre a anistia. E o que pressupõe a possibilidade de se seguir adiante com uma anistia é acreditar que houve politização dos julgamentos ou dos atos que estão circulando, os fatos, enfim, que estão circulando dentro do país. E nós temos isso, né? Todo esse processo mostra bem isso. Como eu, inclusive, mencionei, nós temos, desde 2019, diversos inquéritos que têm tido a possibilidade de defesa muito restrita. Então, a gente está diante de um processo político e o processo político é o mote para uma anistia. Me parece que é isso que se quer fazer, seguir adiante com uma anistia para a gente parar com essa polarização e politização do direito que se iniciou desde 2019 e não acabou mais. E na sua avaliação, qual é a probabilidade de algum ministro pedir vista, o que adiaria o julgamento por até 90 dias,
E qual seria o impacto dessa ação? No processo do Bolsonaro, se tem falado muito sobre essa possibilidade de um pedido de vista, né, por alguém da primeira turma. Muitos se dizem, inclusive, da possibilidade do Fux fazer esse pedido de vista. Eu confesso que eu não vejo nenhuma utilidade nisso e nenhuma razão para isso. O Fux, ele já teve contato com esse processo, ele sabe do que se trata, acho que todos os ministros também. Isso não favoreceria a direita. Um pedido de vista agora até favoreceria a esquerda, na minha avaliação, e favoreceria aqueles que se opõem ao Bolsonaro, os adversários, vamos dizer assim, do bolsonarismo. Porque se você tiver, nesse momento, 3 meses para um pedido de vista com 3 meses, logo em seguida você vai ter o recesso, depois do recesso isso vai ser pautado para março. Quando vier em março o Bolsonaro a ser julgado, praticamente a gente está na boca das eleições, sem um candidato definido para a direita, sem o Bolsonaro saber se vai ou não poder disputar as eleições, tudo no ar, tudo subjetivo, e com isso favoreceria, a meu ver, a esquerda. Então não vejo nenhuma razão técnica para um juiz pedir vistas nesse momento, porque o processo é conhecido de todos eles, e também não vejo nenhuma razão para favorecer a direita esse pedido de visto. Muita gente da direita tem dito isso, seria bom pedir vista. Eu não vejo assim. Acho, pelas razões que disse, que isso favoreceria até a esquerda por criar uma instabilidade em quem seria o oponente da esquerda nas próximas eleições. André, muito obrigada pela sua participação, por sua contribuição na análise desse julgamento histórico e sem precedentes na história do nosso país. Eu que agradeço, foi um prazer. Um abraço a todos. E a você, espectador, obrigada pela sua audiência, por nos acompanhar e até a próxima.